Boa noite, pessoal. Boa noite, Marco Fiaschetti, em mais uma live da Anfarmag, as nossas já tradicionais lives, o nosso bate-papo aqui, periódico, o nosso canal de relacionamento, de prestação de contas. Então, sejam todos muito bem-vindos em mais um bate-papo, né, e hoje com os resultados da nossa nova campanha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o pessoal entrando, tem gente aí do Brasil inteiro, deixa eu estar me conectando aqui, você já conhece o Fiaschetti, né? Às vezes meio perdido aqui nos... Ok, aqui também já estou conectado. Como é que vai, pessoal? Tudo bem? Como é que vai os negócios, a equipe? Tudo sobre... Tudo em, né? Controle, é isso? Muito bem, pessoal. Enquanto vocês estão se conectando aí, falo alguns destaques aqui da semana, além da liberação dos resultados da nossa pesquisa, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Aliás, ela já está disponível, tá? Você associado, entra lá no site da Anfarmag, área restrita do associado, e você tem tudo isso que a gente vai comentar na forma de um e-book, né, ilustrado, bacana. Então, acessa lá. Outro destaque da semana, pessoal. Confere lá nas compras coletivas. Depois de a campanha que foi um sucesso de equipamentos com o nosso parceiro, a Marte Científica, a partir dessa semana você tem condições de comprar sacolas, papel craft para sua farmácia em condições imperdíveis. Então confere lá, baixe o aplicativo. Aliás, falando em aplicativo, presta atenção aqui. Nós fizemos um desenvolvimento, tem uma nova versão do aplicativo, então se ele solicitar aí que precisa renovar os termos, aceite. E por que essa novidade? Porque agora você, além de confirmar o seu pedido dentro do app da Anfarmag nas compras coletivas, você também fecha a compra. Então, forma de pagamento, cartão, parcelamento, e aí por aí vai. Beleza? Então vamos entrar mais um pouquinho aqui, estou vendo o pessoal aí todo conectado. Então vamos lá, pessoal. Como vocês sabem, desde o comecinho aí, meados de março, né, desde o começo da pandemia, assim que todos nós fomos impactados, até meio, todos despreparados para a dimensão do problema que a gente viria a enfrentar, a Anfarmag rapidamente constituiu um comitê de gerenciamento de crise, de apoio ostensivo aos associados, um comitê esse que eu gerencio e que é formado pela nossa equipe, especialistas, consultores, diretores. E uma das ações desse comitê foi realizar essa pesquisa mensalmente para saber como que toda essa situação da pandemia impactaria os negócios magistrais. E a partir de março, então, a gente vem repetindo esta pesquisa todos os meses. Pessoal, por que, mais uma vez eu vou repetir isso, por que é importante fazermos essa pesquisa? Para a Anfarmag, porque de acordo com o que a gente interpreta das respostas dos respondentes, a gente consegue direcionar os nossos esforços associativistas. Para o associado, é uma possibilidade dele comparar o resultado da farmácia dele com a média nacional ou a média regional. Então aí a importância. E daí a importância de sempre que tiver a pesquisa, o maior número possível de empresários responderem à pesquisa. São 7 perguntas, 8 perguntas, coisa muito, muito fácil, rápida, não precisa nem se identificar, tá bom? E aí então, resultados de outubro. Aproximadamente 120, 130 empresários de todo o Brasil responderam à pesquisa e colocaram as suas respostas, onde a gente compara o desempenho da farmácia no mês de outubro comparado com o mês de setembro e os meses anteriores, tá? Então é isso que a gente disponibilizou aí. Vamos para o primeiro achado? Vamos lá para... A primeira pergunta que a gente sempre faz é saber se toda essa crise da pandemia vem impactando o número de fórmulas vendidas no mês.
independentemente dos dias úteis do mês. Então a gente pergunta o seguinte, escuta, como que está a variação da venda de fórmulas no mês de outubro em comparação ao mês de setembro? Foi melhor, foi pior? E o que a gente divulga aqui em primeiríssima mão? 58%, quase 60%, afirmaram que a variação foi nula, ou seja, o meu mês de outubro, em termos de número de fórmulas vendidas, foi praticamente igual, né, ao mês de setembro. Então houve uma estabilidade para 60% aproximadamente, estou falando em nível Brasil. E olha que bacana, né? Enquanto aproximadamente 20% fala que teve um aumento no número de fórmulas vendidas em outubro, também mais ou menos esse percentual afirmam que teve um decréscimo. Então, né, o que a gente pode inferir de todos esses números aqui é que em nível Brasil, uma estabilidade em relação à venda de fórmula, estou falando número de fórmulas no mês de outubro em relação ao mês de setembro. Olha aqui, ó, na região norte, agora vamos pegar esse mesmo número e mesma pergunta e vamos explodir aí por regiões. Na região norte, 50% já afirmou que teve um decréscimo, tá, do número de fórmulas, até 20%. 33% falaram que se manteve igual e 16% que vendeu mais. Então, região norte, diferente da média do país, 50% dos empresários identificaram que venderam menos fórmulas. Tá? Na região nordeste está muito equilibrado. 33% ficou tudo igual, 33% vendi até 20% menos, 33% vendi 20% a mais. Então, aí um equilíbrio, tá? Região centro-oeste, aonde 90% dos empresários afirmaram que o mês de outubro foi igual ao mês de setembro. Região sudeste, 53%, muito próximo da média nacional, e a região sul com 64%. Então, o que a gente pode observar desses números, pessoal? Para a grande maioria dos empresários, no mês de outubro, vendeu aproximadamente o mesmo número de fórmulas do mês de setembro, ok? Lembrando que no mês de setembro, quando a gente foi fazer a pesquisa ali, os empresários já também nos sinalizaram que as vendas de setembro muito parecida com as vendas de agosto. Então, o que a gente observa desde o início dessa série de pesquisas, nós começamos a fazer isso em março, em abril foi o pior mês para as farmácias no Brasil, depois vimos uma recuperação bastante grande, meados de junho, julho, muitas vezes o melhor mês da história de algumas farmácias, e a partir aí de meados de julho, agosto, um platô, mas um platô num nível alto, numa dimensão alta aí. Muito bem, pessoal. Aí a gente faz essa mesma pergunta, mas considerando o número de dias úteis. Porque se um mês, nós estamos falando de número de fórmulas vendidas no mês, se eu tenho um dia útil a mais naquele mês, é natural que esse dia a mais influencie nesse número de fórmulas vendidas. Então, para a gente poder equacionar, o que a gente faz? Uma segunda pergunta. Escuta, me fala a mesma coisa. Fórmulas vendidas em outubro em comparação a setembro, mas considere o número de dias úteis. Tá? Então, a média de fórmulas vendidas em outubro, como é que foi em relação a setembro? E o número, pessoal, é muito parecido quando a gente não considera os dias úteis. Tá? Então, para aproximadamente 55% dos respondentes falaram que o número de fórmulas se manteve estável. Tá? E no mês de setembro, esse número era aproximadamente aí 36%, 37%. Tá? Então, muito parecido. Aí a gente vai para as regiões. Na região norte, se confirma, levando em consideração ou não o número de dias úteis, para 50% dos empresários da região norte declararam que o mês foi pior, que houve uma redução no número de venda de fórmulas em relação ao mês de setembro.
A região Nordeste, por este critério, é a que teve menos queda nessa variação de número de fórmulas vendidas. Tá? Aliás, olha que interessante a região Nordeste. 44% lá na região Nordeste afirmam que no mês de outubro, média diária de fórmulas vendidas, né, foi maior do que no mês de setembro. Tá? Região Centro-Oeste, confirmando a mesma, né, a estatística da pergunta anterior, 90% também falou que ficou tudo igual. Região Sudeste e região Sul. Então, em linhas gerais, pessoal, levando ou não em consideração o número de dias úteis trabalhados no mês de outubro, o que o empresariado que respondeu essa pesquisa nos indica é que o mês de outubro, em comparação ao setembro, foi, né, bastante igual, é muito próximo. Outra coisa que a gente observa, aqueles picos que a gente observava nos meses anteriores, né? Reduziu 20%, reduziu mais de 50% a minha venda, ou olha, aumentou 20%, aumentou mais que 50% as minhas vendas, essas variações começam a ficar achatadas, né? O que comprova então uma tendência de estabilidade apresentada aí no mês de outubro. Tudo bem? Esse número, como é que é? Baseado aí na sua farmácia. Está mais ou menos próximo? Você ficou muito fora desse número? Então, essa é a referência que você precisa ficar antenado, tá? Aí aproveitamos essa pesquisa e nós perguntamos em relação ao pessoal, né? Contratação ou demissão. Você teve que contratar, você demitiu gente durante o mês de outubro? E aí, para 75%, nível Brasil, afirmaram que manteve exatamente o mesmo quadro de colaboradores. Tá? Eu não demiti, também não contratei. E olha que interessante, aproximadamente 14% tiveram que contratar um colaborador. Tá? Estamos falando de 14% tiveram que contratar. 6% tiveram que contratar 2 ou mais. E apenas, olha aqui, apenas 5% dos entrevistados afirmaram que no mês de outubro teve que demitir ao menos um colaborador. Então, o que a gente conclui aqui é uma estabilidade no quadro de colaboradores, tá? Região Norte, muito próximo em relação à média Brasil. Região Nordeste também, 77% manteve o mesmo quadro. No Centro-Oeste, 60%. O Centro-Oeste contratou 30% dos empresários tiveram que contratar gente. Na região Sudeste, 0% de gente que demitiu, tá? Então ou manteve ou contratou gente. Na região Sul, apenas 3,6% afirmaram que tiveram que demitir, mas em compensação 3,6% contrataram 2 colaboradores ou mais. Tá? Pessoal, o que mostra esses números? É muito diferente dos outros setores da economia. A farmácia de manipulação vem atravessando a pandemia sem fazer alteração no seu quadro de colaboradores. Por que será? Bom, primeiro, a explicação que vem dos outros números. A gente observa que depois do mês de abril, o mercado ficou aquecido, o número de fórmulas aviadas aumentou. E aí, inerente do nosso setor, a gente precisa de gente para poder prover e poder manipular tudo isso, atender e por aí vai. Tá? Uma outra possível explicação é pela especificidade desta mão de obra. Tá? Olha que interessante, quando a gente vai lá no Panorama Setorial 2020, sabe o que eu estou falando, né? Panorama Setorial, a publicação que nós já liberamos, uma grande radiografia do setor, dados de empregabilidade, de faturamento, de tributação. Não é possível que você ainda não acessou o nosso Panorama Setorial. Mas lá no Panorama Setorial, quando a gente vê o perfil dos funcionários, a gente vê que
aproximadamente 90% dos colaboradores têm uma qualificação alta, ensino médio para cima. Então, é uma mão de obra qualificada, é uma mão de obra que requer conhecimento. Idade média, tá? Idade média, lá no panorama setorial, tá lá. Idade média dos nossos colaboradores, a grande maioria entre 30 e 39 anos. Ou seja, uma mão de obra madura, especializada, de difícil reposição. E provavelmente, aliado ao aumento da demanda de fórmulas manipuladas, essa especificidade, essa característica da nossa mão de obra, vem fazendo com que os empresários optem em manter, fazer os esforços, enxugar de repente, em outro lugar, reduzir margem para poder manter o seu pessoal. Tá bom? Muito bem. Aí nós aproveitamos também todos os meses e queremos saber qual é o humor do setor do empresariado para os próximos 15 dias, né? E a gente pergunta, escuta, qual é a sua expectativa, para o próximo mês? E olha que bacana, pessoal. 40% fala que, olha, não vai piorar, vai ficar igual, vai ficar igualzinho. Mas, para outros 40% afirmam acreditar que o próximo período, 15 dias, um mês, vai ser um pouco melhor. Apenas 14% acreditam que o próximo período, nós estamos falando novembro, vai ser pior que outubro. Então, quando a gente vê o humor do empresariado, o que a gente observa aqui, que o empresariado ele mostra um otimismo em relação aos seus negócios no mês de novembro. Ok? Então, 40%. Ou fica tudo igual, então não vou regredir, e isso significa estacionar, certo? Num patamar alto, a gente já conversou sobre isso, mas em compensação 40% afirmam que acreditam o próximo período vai ser melhor, tá? Qual que é a região onde a gente tem o empresariado mais otimista? O empresariado mais otimista, olha, aqui é da região Nordeste. 56% acreditam que novembro será melhor que outubro. Então essa é uma característica aí. Que bacana, pessoal. O que mais? Vamos aqui continuar aqui no nosso bate-papo. E aí nós também falamos o seguinte, deixa eu dar nós também perguntamos o seguinte. Só um minutinho, só para eu me achar aqui. Aí nós perguntamos para o pessoal, ok, você manteve, o seu quadro de funcionários, não mexeu, mas desse quadro de funcionários, você fez alguma coisa diferente? Você concedeu férias, você suspendeu temporariamente, você adotou turno? Aqui nós não estamos falando de demissão ou contratação. Como eu mobilizei o meu pessoal? Fiz alguma coisa diferente? E olha, 90% é a maior taxa desde março. Para 90% dos empresários que responderam à pesquisa, eles falaram que, além de manter a sua equipe, manteve tudo igual. Então, não deu para te dar férias, não, muito menos suspender contrato temporariamente, ou reduzir carga com redução de salário. Então, 90% afirmando que teve que manter, manteve o quadro e o quadro trabalhando sem nenhuma alteração aí, tá? E esse número é muito parecido em todas as regiões do país. A região do país sudeste, na região sudeste, 96%, média Brasil é 90%, 96% afirmam que continua tudo igual, sem férias, sem suspensão temporária de trabalho. Todos esses números começam a conversar, pessoal? Então eu tenho uma demanda alta, por causa dessa demanda alta eu mantenho a minha equipe, e não penso em substituir para reduzir custo, porque é uma mão de obra qualificada, então
mesmo com um custo adicional, um custo alto de pessoal, eu mantenho, mantenho essa equipe. Como essa demanda está aquecida, então não dá para eu conceder férias, eu não negociei part-time de trabalho, suspensão temporária de trabalho. Então, todos os indicadores mostrando que o setor continua aquecido. Ok? Aí, para a gente finalizando aqui, a gente pergunta o seguinte, ok, já sei, a maioria de vocês estão otimistas em relação a novembro. Agora me fala o seguinte, a Anfarmag pergunta, qual vem sendo a sua principal dor como empresário? Se você tivesse que classificar a sua maior dificuldade, qual vem sendo essa dificuldade? O que mais dói em você, empresário? E a gente vem observando, pessoal, que desde maio, a maior dor do empresariado é em relação à disponibilidade disponibilidade e preço de insumos. E no mês de outubro, esta dificuldade, essa dor, essa preocupação bateu o recorde. É o maior índice desde o início da apuração desses números. 67,1% do empresariado elegeram a preocupação de disponibilidade e preço de insumo como a principal. Tá? Interessante. Quando a gente vai para as regiões, essa dor continua sendo significativa, né? Essa preocupação com a disponibilidade e preço de insumos continua significativa. Mas olha que interessante. E isso é um dado novo que vem aparecendo aqui. Na região norte, 33%, e não 67%, 33% disponibilidade e preço de insumos com a maior preocupação. Mas, entretanto, para outros 33%, a principal preocupação é queda de vendas e faturamento. Lembra que a região norte está tendo problema de número menor de fórmulas vendidas? Isso apareceu aqui como preocupação agora. Tá? E 33% do empresariado da região norte também tem como principal preocupação a logística de pessoal e de suprimentos. Muito bem. Olha outro dado interessante. Para 44% dos empresários do Nordeste, a principal preocupação é queda no faturamento. Nesse mês, pela primeira vez, a preocupação com preço e disponibilidade de insumo para a região Nordeste não é a maioria. 11% apenas apontaram preço e disponibilidade de insumo como a maior preocupação. 44% preocupação de queda de venda de faturamento. E olha que interessante, pessoal. 33% dos empresários do Nordeste com preocupação de capital de giro, falta de crédito. Isso chamou a atenção aqui. Por enquanto, isso é muito localizado na região Nordeste. Tá? Isso não se reproduziu em nenhuma outra região do país. No restante do país, a grande preocupação, insumos. Ok? Muito bem. Aí, pessoal, nós também aproveitamos a pergunta e falamos o seguinte: qual é o seu grau de satisfação com o trabalho que a Anfarmag vem te provendo? Como você avalia o trabalho da Anfarmag? E aí, pessoal, de uma maneira assim muito bacana, a gente tem que quase 94% de aprovação. 94% dos respondentes afirmando que a Anfarmag vem ajudando a nós atravessarmos junto toda essa tormenta. E isso, primeiro, é sinal de que todo o nosso empenho, toda a nossa estratégia, toda a nossa equipe mobilizada, todos os objetivos traçados, quando nós concebemos o comitê de crise, tudo isso vem surtiu e vem surtindo o resultado.
quando a gente vê uma avaliação tão grande positivamente para o trabalho da Anfarmag, isso é uma injeção de ânimo, né? Mas, né, quem me conhece sabe, eu sou assim, acredito dessa maneira, sempre é possível melhorar, né? Nessa corrida da Anfarmag para encantar os nossos associados, não tem linha de chegada, tá? A linha de chegada sempre vai estar um pouquinho para frente. Então você tem aqui o compromisso da Anfarmag, o compromisso aqui do Fiasquete, diretor executivo, da minha equipe, de todos os nossos diretores, o nosso compromisso de continuar apoiando, dando subsídio, orientando. Vocês talvez não tenham ideia de alguns números da Anfarmag. A Anfarmag, em média, atende por mês, né? E eu estou falando quase que exclusivamente a área técnica da Anfarmag, lá com os farmacêuticos, quase 5.000 chamados, né? Então, é uma operação gigante. E a gente ter esse grau de aprovação é motivo, então, de orgulho, nos impulsiona, né? Mas aumenta a nossa responsabilidade também, tá? E aí, o nosso compromisso de continuar trabalhando com você, que está aí na ponta, né, superando todos os desafios, empregando. Quando eu falo empregar, pessoal, o setor emprega 54.000 colaboradores de carteira assinada, né? Pagou em 2019 uma massa salarial de quase 1,5 bilhões de reais. Tá? Um setor que vem faturou em 2019 7 bilhões de reais. E é um setor formado por gente que faz. Você que está me escutando, empresário que acorda cedo, empresária com vários papéis para desempenhar na sociedade, e dando essa demonstração que o setor é essencial, que a população tem direito a um tratamento individualizado e que as farmácias estão preparadas para isso. Então, muito bem. Então, parabéns para todo mundo, mas a luta continua, tá? E, por último, responderam, nós temos respondentes de praticamente todos os estados brasileiros, tá? Claro, normalmente região sudeste, região sul, com mais respondentes, é natural, o número de farmácias também é maior aí, então é nesse sentido, tá? Então eu estou vendo aqui, estou dando tchauzinho aqui, alguém acenando, tem a Kátia, tem a Caroline, tem a nossa conselheira, doutora Andréia, olha que bacana aqui, estou vendo aqui, Lu Martins, que bacana, olha, sejam todos muito bem-vindos, e deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, porque chega a pergunta tanto por aí, como aqui nos meus celulares. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Muito bom. Pessoal, alguma pergunta? Os números apresentados estão próximos aí da realidade de vocês? Se tiver, vamos fazer o seguinte, faz um show de palminha aí, se tiver tudo, muito parecido, deixa eu ver quem que tá aí. Isso, interage aí com a gente. Isso mesmo. Enquanto vocês estão acenando aqui para o Fiasquete, pode fazer pergunta se precisar. Eu estou reiterando aqui, com a Anfarmag você economiza. Já falei isso. Vai começar uma nova campanha de compra coletiva, sacola de papel craft. Você vai querer gastar mais? Final de ano, todo mundo apertado, 13º, vai lá, vê as compras coletivas. Eu tenho certeza que você economiza. Enquanto vocês continuam dando tchauzinho aí, quer ver outra coisa que tem muita gente que ainda não se atentou? Plataforma Valida Magistral. A única plataforma do mercado onde a farmácia de manipulação, independentemente aonde a prescrição eletrônica do médico foi gerada, independentemente da plataforma, o Valida Magistral converge tudo isso e em um único lugar você tem condições de recepcionar, de validar, de dispensar, de registrar a dispensação, pelo Valida Magistral. É a única plataforma. É a única plataforma que
entende a peculiaridade do setor magistral. As outras plataformas normalmente atendem muito bem as farmácias sem manipulação. Então nós temos essa plataforma que atende às peculiaridades. Quer ver uma peculiaridade? Às vezes vem uma prescrição com 3 formulações, eu estou dando um exemplo hipotético, e uma delas você não consegue atender. Você consegue fazer a dispensação, de uma maneira parcial e registrar isso. Tá? Então, e para que você possa navegar na plataforma, se acostumar com essa ferramenta que é muito fácil, e você parar de perder tempo, de ficar correndo atrás de cada plataforma. O médico gerou a prescrição na plataforma A, eu tenho que ir na plataforma A, na B, na C. Para com isso. Valida magistral, gratuidade para os associados utilizarem, validarem quantas prescrições quiserem até dia 31 de dezembro. Tá? Então isso é estar conectado. Outra coisa, será que você já chegou para os prescritores do seu relacionamento e já afirmou para ele que você está preparado para atender todas as suas prescrições eletrônicas? E com valida magistral, a partir do momento que você registra aquela formulação que ela foi dispensada pela sua farmácia, uma outra farmácia usando valida magistral não consegue dispensar. É segurança. Toda essa documentação da dispensação, você consegue ter a guarda dela, enfim, pessoal. Só estou dando uma dica. Eu sei que a live não é do Valida Magistral, já fizemos várias, mas eu vejo muita gente que ainda não caiu a ficha aí, tá? Vamos lá, vamos começar aqui. Tem aqui uma pergunta. Quando teremos compras de luvas? Acho que foi o Rodrigo, é isso? Esta pergunta vale $1 milhão, né? Por que a gente ainda não conseguiu uma boa negociação com luva? Porque nós estamos na mesma dificuldade de vocês. Existe uma escassez disso no mercado e os fornecedores que a gente vem negociando, quando a gente chega no preço, mesmo falando que nós vamos vender milhares, como nós já vendemos em outras campanhas, antes da crise aí, o preço ainda não é bom. E por isso que eu falo, quando a coisa vai para o app da Anfarmag, pessoal, e por isso que eu venho assistindo, você tem que ir correndo lá porque é uma promoção imperdível. Tá? Então, acho que foi o Rodrigo que perguntou, nós ainda não fizemos uma nova campanha de luvas porque nós não chegamos num preço. E aí, para você comprar num preço alto, aí as farmácias vão adquirindo como elas estão adquirindo hoje. Mas quando o app da Anfarmag apitar e falar, tem campanha nova, você pode ir de cabeça, porque ali tem um preço que provavelmente você sozinho não iria conseguir, tá bom? Que mais? A Anfarmag está lutando contra os impostos que pagamos por farmácia de manipulação ser classificada como prestador de serviços? Aqui me parece quem perguntou a Kátia. Kátia, como você já deve estar sabendo, e qualquer coisa a nossa equipe está à disposição, é só marcar um horário lá com a nossa assessoria, tá? O STF, ele decidiu, então a última instância, que formulações destinadas àquele paciente em específico, quando eu atendo uma prescrição médica ou de profissional habilitado, por um consumidor identificado, o tributo que incide é o ISS. E aquele eventual produto manipulado que você tem para pronta entrega, por exemplo, um álcool gel, ou se por um acaso o seu estado permite, então eventualmente um cosmético ou um fitoterápico, uma preparação magistral, mas sem ser destinado para um paciente em específico, que a gente fala de revenda, e esse é ICMS. Tá? A Anfarmag ainda está trabalhando depois dessa decisão, porque nós queremos fechar todas as possibilidades de esse regramento valer a partir de agora e não permitir interpretações que possam acarretar um questionamento de passivo tributário.
Mas então, respondendo a Kátia, a matéria ela foi decidida e a Anfarmag, lembrando mais uma vez, é uma das únicas entidades que tem à sua disposição, com horário marcado, você marcar um horário com o nosso especialista em um serviço de aconselhamento tributário e contábil. Então, é só contar com a Anfarmag, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. São impostos abusivos. Eu não tenho dúvida que empreender nesse país, eu acho que é a Kátia, né? Isso. Empreender nesse país é quase uma saga, né? Com todo esse emaranhado tributário, e a Anfarmag, ela trabalha institucionalmente e continuará trabalhando sempre na busca do melhor imposto para o setor, né? Mas sem sombra de dúvida é um emaranhado de tributação, e no Panorama Setorial 2020 tem um capítulo lá que fala de tributação, né? Como que é a nossa carga tributária, o quanto que nós pagamos de impostos, né? Ao longo do... Para você ter uma ideia, Kátia, e eu concordando com você, deixa eu pegar minha cola aqui, o setor em 2019, só de impostos, tá? Contribuiu com quase 500 milhões de reais, tá? R$500 bilhão em impostos, né? O nosso setor em 2019, tá? Que mais, pessoal? Alguma dúvida a mais? Enfim, né? Eu acho que é isso. Então, olha, pessoal, então os números estão aí. Resumindo, para quem não pegou a nossa live inteira, o que a gente observou, que no mês de outubro, a grande maioria do empresariado afirmou que não teve uma variação em relação ao mês anterior. Ou seja, o mês de outubro foi muito próximo do mês de setembro, que também já tinha sido indicado que setembro foi muito próximo de agosto. Então, desde agosto, de setembro, o que a gente observa é uma estabilização. Mas uma estabilização num patamar alto, porque os meses de junho, julho, tem farmácias que deram... o setor, em média, avançou. Farmácias, às vezes, com o melhor faturamento do ano ou o melhor faturamento da história. Tá? Então, o que a gente observou no mês de outubro foi isso. Outra coisa que nós observamos é que a gente vê essa estabilização levando em consideração ou não o número de dias úteis em outubro em comparação ao mês de setembro. Outra coisa que a pesquisa mostrou é que o empresariado não mexeu, em linhas gerais, na sua equipe, tá? E quando mexeu, estou falando contratação e demissão, tá? E quando mexeu, a grande maioria ficou igual, mas quando mexeu para contratar gente, ok? Outra coisa, eu, então, basicamente, não demiti, e também não alterei, não criei turno, não dei férias, eu não suspendi contrato de trabalho, eu não reduzi carga horária. Por quê? Porque provavelmente uma demanda aquecida requer uma equipe. E também nós discutimos aqui que também não é estratégico muitas vezes para o setor renovar o seu quadro de colaboradores, porque é uma mão de obra especializada, com idade média mais alta, tudo isso nós já falamos, tá? Aí depois nós também comentamos que, em média, o empresariado continua otimista, ele acredita que, na pior das hipóteses, novembro vai ser igual a outubro, tá? E também a preocupação maior do empresariado continua sendo o preço, a disponibilidade de insumos, apesar que em algumas regiões a preocupação de falta de capital de giro e a possibilidade de queda de faturamento começa a aparecer dentro desse rol de preocupações aí. E por último, não menos importante, a avaliação da Anfarmag, mais de 93% de avaliação positiva, de grau de satisfação. Já falamos aqui, muito obrigado, uma injeção de ânimo, mas a gente não vai dormir no ponto. A gente tem que continuar encantando todos vocês, trabalhando muito. Então é isso, pessoal.
Espero que vocês todos tenham aí uma ótima semana, um restante de mês de novembro bastante produtivo. Comecinho de dezembro tem uma nova pesquisa, aí vocês vão lá, respondam, confere tudo que a Anfarmag vem fazendo em termos de compras coletivas, de novos programas, educação continuada, enfim, tem novidade aí sendo lançada essa semana. É isso, pessoal. Conte com a Anfarmag. A Anfarmag é uma entidade robusta, profissionalizada, à disposição sua aí, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, bons negócios. Até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço, tchau, tchau, tchau.